Quinta-feira, 13 de janeiro. Boa demais a sua presença. E aí, tem divulgado o Evangelho, anunciado para as pessoas. Vamos espalhar a boa notícia. Em meio a tantas notícias tão difíceis, tão ruins, o Evangelho é sempre boa notícia. E o Evangelho hoje está em Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui vimos essa palavra há poucos dias no outro evangelista, Mateus. Evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas, Marcos e Lucas. Quer dizer, aqueles que têm a mesma ótica. João vai ter uma outra ótica, um outro ponto de vista que completará. É muito bonito isso. Os evangelhos se complementam e vão nos dando uma visão mais completa sobre Jesus e o reino de Deus. Que maravilhoso isso, essa revelação. Que importantíssimo, o Espírito Santo soprou e esses evangelistas foram registrando o que nós hoje temos para a nossa alegria, para a nossa salvação. Esse episódio da cura da lepra, a gente já viu, o Messias, uma das suas características seria essa capacidade de operar prodígios maravilhosos como a cura da lepra, a pior de todas as doenças daquele tempo, e que ainda causava uma excomunhão, vamos dizer assim, a pessoa ficava excluída da comunidade, impura diante de Deus e impura diante das pessoas. Era trágico se tornar leproso, mas Jesus veio revelar que para Deus não há nada de trágico, não há nada de definitivo, não há nada que Ele não possa tocar e fazer novas as coisas. Jesus toca aquele homem. A lepra deteriorava a pele, manchas brancas, podridões. Imaginemos a cena, o mau cheiro. Jesus se aproxima. A lei proibia tocar, mas Jesus não viverá para a lei, vai superar a lei e vai mostrar que a lei deveria servir o homem e não o homem a lei. Deus agora toca na pessoa de Cristo aquele homem. Deus toca a humanidade impura, excomungada da presença de Deus. Veio nos reunificar com o nosso Pai. Jesus vai tocar aquele homem, a compaixão de Deus toca aquele homem, plenifica de novo a sua saúde, mas muito mais, plenifica a sua vida. Reintegrado na comunidade pelos ritos da purificação também exigidas para aquele tempo, torna-se um testemunho também para os sacerdotes. Vai mostrar-te aos sacerdotes. Eles também deveriam entender que em Jesus Deus visitava Israel, visitava a humanidade, mas não estavam preparados, permanecem apenas na lei e se acham intérpretes abalizados, não querem Jesus como novo intérprete das maravilhas de Deus, das revelações de Deus. Ainda estão com a visão de um Messias que era humana demais. Não estão prontos para o que Deus tinha preparado e não se abrem para isso. Por isso, Jesus agora tem que se afastar para lugares desertos. A publicação desses milagres cria uma dificuldade, porque Jesus, nós já dissemos, só poderia ser compreendido como Messias sofredor, o servo sofredor, que daria vida pela humanidade, e não o Messias triunfalista, glorioso, que traria uma visão de que os privilegiados deste mundo são os que têm poder, força. Deus não resolveria
as situações do pecado com essa metodologia, com a opressão da força de um poder que esmaga de jeito nenhum. Deus resolveria isso pela doação da vida, pelos caminhos de um amor total, que se fosse preciso, morreria numa cruz. E assim foi preciso, deu a vida para ser fiel até o fim, a nós e sobretudo ao Pai que nos queria salvar. Meus irmãos, que a gente possa se sentir contemplado na figura desse leproso, tocado pela compaixão de Deus. Não há nada, como eu disse no início, trágico e definitivo para Deus. Tudo é possível, inclusive a libertação do pior dos males, o pecado. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.